Bom, gente, então, é, a ideia de potencial elétrico é esse descritor do campo elétrico, um descritor escalar do campo elétrico. E vocês vão ver que na eletrodinâmica a gente vai acabar usando essa maneira de descrever a, a movimentação das cargas é mais simples do que usar a notação vetorial de força, de vetor campo elétrico, usar a ideia de energia, potencial elétrico e potencial elétrico. Agora, o potencial elétrico, apesar de ser um bom descritor, ele depende, a origem dele, aonde você escolhe que ele vale zero, é completamente arbitrário. Então, assim, depende do sistema de referência que você está usando. Então, nesse sentido, o potencial elétrico ele não carrega toda a informação que a gente gostaria de ter de um determinado campo elétrico. Isso por quê? Vou usar uma analogia aqui também. A mesma coisa acontece com a energia potencial gravitacional. Como que você calcula a energia potencial gravitacional, por exemplo? Se tiver um determinado corpo aqui, esse aqui é o solo. Então, como que você faz? Vamos supor que esse aqui é um corpo de massa m, e você queria saber qual é a energia potencial gravitacional. Gravitacional aqui, nesse caso. Bom, aí você já deve ter aprendido lá, é mgh, né? Vamos supor que o corpo esteja aqui, corpo de massa m, vamos supor que a distância daqui até aqui seja h, né? G é a aceleração da gravidade, se ele está segurando aqui, a energia potencial gravitacional é mgh, você deve ter visto isso no seu curso de mecânica. Agora, por que ele está nessa altura h? Porque foi escolhido o solo sendo a sua referência zero. Perceba que se a gente trocar o sistema de referência, esse H aqui muda. Por exemplo, se a gente colocar o sistema de referência exatamente nesse ponto aqui, deu zero, quanto que vale a energia potencial desse corpo agora? Zero. Porque eu alterei a minha referência das alturas. Então a altura, né, a altitude de um ponto com relação à origem do seu sistema de referência, ela depende do sistema de referência que você escolhe. Isso vai acontecer a mesma coisa com a energia potencial elétrica e, consequentemente, com o potencial elétrico. Eles dependem do sistema de referência. Agora, nós queríamos uma grandeza para descrever o campo elétrico que não dependesse do sistema de referência. O potencial depende. Agora tem uma grandeza que não depende, que é o que a gente vai chamar de diferença de potencial, que é o análogo do que acontece aqui no caso gravitacional. Né? Por exemplo, vamos o seguinte exemplo aqui, né? Suponha que aqui é o nível do mar, aí você tem aqui uma região mais montanhosa, aqui você tem uma aqui maior. Então assim, suponha que aqui é o nível do mar, a gente escolhe aqui zero. Suponha que a cidade de São Paulo fique aqui. A cidade de São Paulo está aproximadamente aqui a 700 metros de altitude do nível do mar. E aqui é Campos do Jordão, que está a 1.800 metros. Mas isso tudo com relação ao nível do mar. Então veja, se você perguntar qual a altitude de São Paulo, a altura de São Paulo com relação à origem, 700 metros. Aí o Campos do Jordão, 1.800. Mas isso com relação a essa referência. Não tem nada, absolutamente nada que nos impeça de trocar essa referência de zero. E aí, no caso, olha só, e se a gente escolher aqui ser o nosso novo zero? Posso. Claro que eu posso. E aí, qual vai ser agora a altitude de São Paulo? São Paulo vai estar na altitude menos 1.100, porque 1.800 aqui menos. Com relação isso, eu estou colocando o sistema de referência aqui, eu estou fazendo assim, né? Daqui para cá, tá? Eu estou considerando positivo o meu y, daqui para baixo negativo. Então veja,
A distância aqui de 700 até 1800 é o quê? 1100. Então a distância desse zero até São Paulo, menos 1100. E qual a altitude agora do nível do mar com relação a Campos do Jordão? Menos 1800. Se você fizer aqui a diferença de altitudes, menos 1800, menos 1100, esse menos com menos vai dar mais, né? Então, a diferença de altitude entre os dois vai dar os 700, que é a altitude de São Paulo lá no outro sistema de referência. O que eu estou querendo dizer é que, evidentemente, a altitude de São Paulo depende do sistema de referência que a gente escolhe. Agora, é óbvio que a, a diferença de altura entre os dois sistemas de referência não depende. É evidente, né? Você troca o sistema de referência, aí São Paulo fica mais alto, fica mais baixo. Não, São Paulo sempre está aqui. O Campos do Jordão sempre está aqui, o nível do mar sempre está aqui. Né? Então, menos 1800 menos 1100 vai dar menos 700, mas em módulo, né, essa distância, a distância entre esses dois pontos, sempre vai dar 700. A distância entre estes dois pontos sempre vai dar 1100. Né? 700 para chegar 1800 é 1100. Né? Daqui para cá também é 1100, né, em módulo. Aí sim, isto não depende do sistema de referência que você escolhe, a diferença de altitude. Portanto, nesta analogia, a mesma questão vai estar implicada com o que a gente vai chamar de DDP, ou diferença de potencial. Que muitas vezes também a gente chama isso de tensão. Então essa DDP, a diferença de potencial entre os dois pontos, essa não depende do sistema de referência que a gente escolhe. E é essa diferença de potencial que carrega informação importante para nós do campo elétrico e que vai nos auxiliar a descrever a eletrodinâmica, como essas cargas se movimentam. Então, portanto, a definição simplesmente, olha, a diferença de potencial é definida como a diferença da energia potencial elétrica pela unidade de carga. E agora é esta diferença de potencial que a gente vai prestar atenção, que é que vai guardar grandes, importantes informações para nós, para entendermos bem a eletrodinâmica. Ela não depende do sistema de referência que a gente coloca. Tá? Bom, para por aqui, depois tem mais um vídeo.